Amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, ao vivenciarmos esta segunda semana deste grande retiro espiritual que é a Quaresma, a liturgia nos convida desde domingo a adentrarmos a tenda do coração de Deus. Como disse Pedro, Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas no fundo Pedro e os demais discípulos recebem a resposta. Não são eles que devem querer fazer uma tenda para Cristo, é Cristo que é a própria tenda, a própria morada de Deus entre nós. Tanto é verdade que no judaísmo há uma festa chamada Festa das Tendas, Festa das Cabanas, que o povo judeu até hoje celebra aquele período histórico no qual eles tiveram que armar tendas no deserto e Deus habitou a tenda da habitação, como veremos lá no final do livro de Êxodo. Ora, se nós quisermos então que Deus habite na nossa vida, nós precisamos deixar Cristo habitar em nós. E Cristo ao habitar em nós, nós vamos habitar em Jesus. Por isso que na missa nós dizemos, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Ser discípulo é estar em Jesus, é ser enxertado no Senhor, para que possamos neste retiro quaresmal dizermos como o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E para sabermos se estamos realmente enxertados em Cristo, assim como Cristo é a videira e nós somos os ramos, e Ele transmite a sua vitalidade a nós, que é a força do seu Espírito Santo, seu amor. A condição, o critério para nós analisarmos isso, é se de fato escutamos e colocamos em prática o seu Evangelho. Não é a quantidade de missa que nós participamos, nem a quantidade de orações que nós fazemos. É se de fato a palavra do Senhor Jesus é alimento cotidiano da nossa vida. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disse Jesus ao tentador, em Mateus capítulo 4. Em cada Eucaristia, nós nos aproximamos desta mesa que o Padre está fazendo a homilia. Ela se chama mesa da palavra, porque aqui existe um alimento que sempre devemos buscar. O alimento do corpo nós sabemos onde buscamos no campo, buscamos no supermercado. O alimento que é transformado em energia, que nos dá motivação, que nos dá capacidade de trabalhar, mas esse alimento depois vai para a fossa. Ora, se o corpo precisa de alimento para ter dinamismo e para ter ânimo, quanto mais a nossa vida interior. A palavra ânimo, por exemplo, vem de ânimos no latim, que significa ânima, alma, aquilo que move. Então, se nós não buscarmos a palavra de Cristo, acolhê-la e vivenciá-la, ou seja, escutar o Senhor como o Pai nos disse no Monte Tabor, nós não teremos a disposição que Cristo pede para nós. Aí seremos eternamente murmuradores ou preguiçosos, como acontece em muitas de nossas comunidades. Não sei se vocês encontram isso, pessoas que na comunidade ou na vida, você conversa com a pessoa, e aí como vai a vida? Ah, está ruim. Se chove, reclama. Se faz sol, faz calor, reclama. Abre a boca só para murmurar e reclamar. Nessas almas que precisam de compaixão, no fundo, a murmuração só pode ser vencida por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela realmente toca o nosso coração, e nós diariamente, aqui na Rede Vida, você acompanha a missa diariamente, ela vai criando um estado de alma, ou seja, um estado de ânimo, de abertura à ação de Deus na nossa história. Nós começamos a escutar Cristo dentro de nós, Ele é o nosso mestre interior, como dizia Santo Agostinho, Cristo fala dentro de nós. Padre, eu nunca escutei Jesus dentro de mim, como eu posso escutá-lo? Faça silêncio, busque ler a palavra de Deus, vai fazer uma visita à igreja. Há quanto tempo você não vai fazer uma visita a Jesus no sacrário? Às vezes você tem a sua comunidade, tem uma capela lá, tem uma igreja matriz,
Às vezes as igrejas estão abertas, e elas devem ficar abertas para o povo. Vai lá no silêncio, vai rezar ao Senhor. Talvez na sua casa existe muito barulho, se tem criança lá, as crianças não param. Às vezes alguém que gosta de um som mais alto, um vizinho que não quer escutar apenas as músicas, que não tem muita letra, não quer escutar somente para ele, quer que os outros também escutem. Então vai lá na igreja, vai rezar, dobre o joelho ao Senhor. Quaresma é para isso. E aí você vai começar a nutrir a intimidade com Cristo. E aí a gente vai abandonar toda forma de hipocrisia. O que o Senhor falou hoje no Evangelho? Ele questiona fortemente os mestres da lei e os fariseus. Não é que todos eram assim. Havia muitos mestres da lei e fariseus, pessoas bem intencionadas, como hoje também. Se um padre comete um erro, todos os padres não prestam? Vocês podem ver que é assim, né? Às vezes um padre comete um erro, todo mundo fala, nenhum padre presta. Um médico comete um erro, todos nós falamos, nenhum médico presta. É assim que funciona a vida? Não, a gente tem que saber separar as coisas. Assim também na época de Jesus era desse jeito. Mas Jesus falou assim, eles interpretam a lei de Moisés. O que é a lei de Moisés aqui? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Será que você sabe de cor quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Ou se você abrisse a sua Bíblia agora na sua casa, ia cair aí da sua Bíblia rosa abençoada, ia cair da sua Bíblia conta de luz, você ia começar a espirrar, hein? Nós temos que começar a ler a Bíblia não só pode ser livro de enfeite, não é? Opa, ler a Bíblia todos os dias. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia é a lei de Moisés. Quando Jesus está citando a lei de Moisés, ele não está falando de um livro só, ele está falando desses 5 livros, porque nesses 5 livros está ali presente a misericórdia, o amor de Deus pelo povo de Israel. E às vezes a gente não lê nem uma partinha do Antigo Testamento, né? Temos que começar a ler o Antigo Testamento também para entendermos quem é Jesus. Jesus falou assim, eles como teólogos, eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés, ou seja, para interpretar a palavra de Deus. Nós padres estudamos teologia, os leigos também estudam, então nós interpretamos a palavra de Deus, mas aqui é sempre um ponto de interrogação para nós. Vocês devem imitá-los, naquilo vocês devem observar o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Sabe quando um padre prega, antes da palavra ser falada para o público, a palavra é falada para mim como pregador. Vejo que a palavra que sai da minha boca está mais próximo do meu ouvido que o de vocês. Então a palavra primeiro tem que tocar a mim como pregador. Senão aquilo que eu falar, as pessoas vão falar, nossa, o padre Alisson fala bonito, né? Ele nos ensina a palavra de Deus. Mas não basta falar bonito. A gente tem muita gente falando bonito. Não basta beleza. É preciso o quê? Vivência. Porque eu posso falar bonito, mas se depois eu sair da missa, o Deus amor, cheio de ternura que eu anuncio, e depois na prática do dia a dia, na pastoral, na paróquia, ou você que vem à igreja, não vivenciar isso, vai ser como diz Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 13, um sino ruidoso. Fala, fala, fala com uma matraca, mas não comunica. Porque nós não anunciamos a palavra de Deus apenas com a nossa boca, nós anunciamos a palavra de Deus com a nossa vida. E hoje as pessoas precisam olhar em nós católicos, nós que vamos à missa, pessoas que acreditam no Evangelho, pessoas que têm fé. Como dizia o Papa Emérito Bento XVI, falecido este ano, o problema da igreja não é um problema moral. Ou seja, a gente sempre teve problemas morais, pessoas que não deram testemunho da fé, já tivemos com os apóstolos. O que Judas fez? E a gente vai escutar na sexta-feira santa. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Problemas morais de comportamento, sempre nós tivemos. O problema da igreja hoje é problema de fé. Nós precisamos acreditar naquilo que nós pregamos. Nós precisamos colocar o Evangelho em primeiro lugar. Não as ideologias, não os nossos preconceitos. Porque quando nós colocamos as ideologias, as nossas visões de igreja em primeiro lugar, nós esvaziamos a fé. E olha o que ele diz, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos, e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Isso daqui é uma verdadeira crítica que continua atual. Na maneira como nós vamos até as pessoas que não vivem o Evangelho, por exemplo, você tem alguém na sua família, que não vem à igreja,
Se você chegar lá apontando o dedo para a pessoa, condenando a pessoa, é como o peixe que está ali na beira do rio. Você faz barulho na beira do rio, acontece o que com o peixe? Vai embora. É como gato escaldado. Gato escaldado tem medo de quê? Tem medo de água. Então nós temos que ser inteligentes. Nós temos que estudar. Não basta ter belas intenções. De belas intenções, o inferno está cheio. Como que nós apresentamos o Evangelho de Jesus para as pessoas hoje? Nós não devemos apresentar apontando o dedo para as pessoas, mas dizendo para as pessoas assim: olha como que é bom viver o Evangelho. Olha como que o Evangelho nos converte à vida. Olha como que é bom ser cristão. Mas se a gente vem à igreja, como diz o Papa Francisco, a gente escuta o Evangelho e sai como o Papa Francisco diz, com cara de quaresma, parece que foi um velório. Quem não vem à igreja fala assim: para que eu vou lá? O pessoal sai tudo com cara de velório. Eu não. Parece que eles vão celebrar um Deus morto, não um Cristo ressuscitado. Então nós temos que começar a pensar nisso. Olha, hoje na igreja, nas redes sociais, tem muita gente falando de Deus. Não acreditem todos que falem de Deus. Quantos são aqueles que colocam a Bíblia debaixo do braço, pregam, fazem milagres, fazem curas, mas no dia a dia os frutos são podres, são preconceituosos, são caluniadores, não são capazes de estender a mão para um pobre? É isso que disse Isaías hoje na primeira leitura, e nós cantamos no início: dá-lhes vós mesmos de comer. Isaías está dizendo, sabe, Deus não se agrada do culto da boca para fora. O que agrada o Senhor é um coração contrito, um coração que vive a palavra, um coração que quer viver aquilo que Cristo nos ensinou. Padre, mas a gente nunca vai conseguir viver o Evangelho totalmente. Realmente, tem alguma grande diferença entre ser pecador e ser corrupto. Pecador sim, todos nós somos limitados. Corrupto não. O corrupto é aquele que não quer mais se esforçar por viver a misericórdia, por viver a justiça. Eu lhe convido então esta semana, diante desse Evangelho exigente de Jesus, veja, que Jesus fala que entre nós deve haver servidores, pessoas que com humildade querem colocar a palavra de Deus em prática. Olha um pouco para a sua vida. Como você tem apresentado Jesus dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho? Lembrando que a gente só vai falar com Jesus com propriedade se antes nós falarmos com Cristo. Existe muita gente na igreja querendo fazer coisas para Cristo. Antes de fazer coisas para Cristo, é preciso estar com Cristo. Porque quando a gente faz coisas para Cristo, mas não está com Ele, uma hora a gente cansa, abandona a igreja e abandona o Senhor. Então vamos viver a conversão, vamos viver a palavra de Deus, porque o que agrada o Senhor é um coração contrito, disposto a segui-lo em todas as circunstâncias. Nós vamos continuar a nossa Santa Missa e vamos oferecer no altar um sacrifício que é agradável ao Pai. Qual que é esse sacrifício? É o sacrifício do seu Filho Jesus na cruz, que atualizamos em cada celebração. Cantemos. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.